Meus queridos, bom dia! Nesse domingo tão maravilhoso, nesse domingo que Deus nos deu a alegria de despertarmos para a vida. E aqui estamos com a Escola Bíblica Digital, trazendo a vocês um renovo da parte de Deus, porque todas as vezes que estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, sem dúvida, alguma coisa nova Deus quer nos revelar, porque é a palavra de Deus. Fiquem conosco, queridos, fiquem conosco, porque é a quarta Igreja Batista de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, chegando até vocês com a Escola Bíblica Digital. Bom dia, queridos. Mais um domingo, mais uma Escola Bíblica Digital e chegamos até vocês com o tema hoje, Jesus trabalha no sábado. E nós estamos no dia 19/12 de 2021, às exato 9 horas da manhã, pela quarta Igreja Batista em Três Lagoas. O nosso apelo aqui é que vocês, queridos, convidem seus familiares, seus amigos, para que também estejam conosco nesses momentos que iremos passar aqui. A Ivone, fala um pouco de quem concluir, não é, as lições, concluírem as lições, o que acontece? Então, pessoal, são 52 lições. Hoje nós estamos na lição de número 36, se aproximando da reta final para concluirmos todo o estudo de Gênesis a Apocalipse numa visão panorâmica. Então, os que fizerem receberão um certificado da quarta Igreja Batista que participaram. Então, você não só assista, mas deixe o seu like, né, o seu joinha, você se inscreva no canal e você registre a sua presença para que nós saibamos que você esteve conosco, que você assistiu a aula. E no final das 52 lições, a quarta Igreja Batista estará lhe enviando, se você mora em outro lugar daqui de Três Lagoas, estará lhe enviando online um certificado. E para quem mora aqui, nós estaremos entregando pessoalmente o certificado. Queridos, sem demora, vamos hoje discorrer sobre o tema Jesus trabalha no sábado. E logo após aí vamos estar dando algumas informações do encontro de hoje à noite na quarta Igreja Batista de Três Lagoas. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor de bondade, Deus de misericórdia, te louvamos pela noite que nos concedeste, ó Pai. E agora o novo dia e essa nova oportunidade de falarmos com várias pessoas deste mundo afora. E te rogamos que a tua palavra que será lida, será explicada, será aqui lida e possamos atingir o objetivo maior, que é levar pessoas a se interessarem pela tua palavra e compreenderem o motivo, Deus, dessa Escola Bíblica Digital, que não é outro senão te glorificar, é levar os queridos também a desejarem, a despertarem para a leitura da tua palavra e aprendizado daquilo que tu queres nos ensinar. Fica conosco, nos dê, ó Pai, a graça de sermos bênçãos nas tuas mãos. É o que nós oramos, pedimos e rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós dois estamos poucos, porque nós estamos ensaiando a nossa apresentação de Natal e falando bastante treinamento, bastante cursos. Então nós estamos um pouquinho comprometidos. Vamos ter que entrar hoje durante o dia num chá de gengibre, canela, cravo, cebola, para hoje à noite estarmos ótimos. Então, pessoal, hoje à noite, às 18 horas, a nossa programação especial de Natal. Então, nós temos o coral da igreja, com a participação das crianças, adolescentes, juniores. Nós temos a abertura de Natal, temos uma programação bonita. Logo na terça-feira, nós temos encerramento do grupo de oração de mulheres.
Tivemos ontem o encontro, abertura. o primeiro encontro dos embaixadores do rei, que são meninos de 9 a 16 anos. Temos as meninas de 8 a 16 anos, meninas também. Então, a igreja está, como o mundo está acordando da pandemia, a igreja também está retornando aos poucos às suas atividades normais. E convidamos você, que é daqui de Três Lagoas, a estar conosco hoje presencialmente às 18 horas. E você que é de fora, nós vamos tentar transmitir ao vivo hoje, né, pastor? Para que você entre na página da Quarta Batista e que você assiste via Facebook a programação, o nosso culto de hoje à noite, às 18 horas. Nós estaremos mandando o endereço eletrônico depois para que você possa participar. Vamos ao nosso estudo de hoje? Hoje Jesus trabalha no sábado. Olha que imagem bonita, eu achei muito assim interessante essa imagem. Uma pessoa buscando ajuda do Senhor e o Senhor, né, com a sua mão curadora ali atendendo a essa pessoa. Então vamos ver o que nós temos para o nosso estudo de hoje. Lá. A nossa leitura hoje é Mateus 12, de 1 a 21. Vou colocar na telinha para vocês lerem conosco. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da propiciação, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Vamos continuar a nossa leitura. Eu só vou mudar aqui. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém o ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o seu nome os gentios esperarão. Então, hoje, o nosso versículo para memorizar é Mateus 12, 8.
porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, Mateus 12:8, vamos falar junto, pastor Rinaldo? Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Se nós ficássemos só nesse versículo, já responderíamos todas as questões, né? Mas nós temos 2 textos ainda de referência, que é Mateus 2:23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E Mateus 3:5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então nós fizemos as nossas leituras e vamos ver, ainda temos aqui a leitura de Lucas 13, isso. Vamos fazer todas as leituras para depois continuarmos o nosso estudo. Lucas 13, de 10 a 17. E ele ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Olha que coisa fantástica, né? Então, o objetivo da nossa lição de hoje é observar sempre o dia do Senhor, conscientizar-se de que Jesus trabalhou no sábado e em todos os dias, da mesma forma que trabalha até agora. Viver uma vida de adoração a Jesus no sábado, em todos os dias, dando-lhe toda a glória. Então, nós lemos toda a questão e agora nós vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje, né? O sábado, no Antigo Testamento, servia para comemorar o descanso de Deus após ter completado a criação do céu e da terra e de todas as coisas neles contidas e da raça humana. Diz a Bíblia: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas no 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, eram 24 horas a partir do ocaso da sexta-feira até a mesma hora do sábado, né, no outro dia. Desde os dias do Novo Testamento, nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição de Jesus, como sendo o dia em que adoramos o Senhor, no lugar do sábado. Então, hoje nós vamos estudar os trabalhos que Jesus fez no sábado. Pastora, a primeira coisa que Jesus fez no sábado foi ensinar. Fazia parte do seu ministério, né? Interessante das nas 3 passagens que foram lidas, não é? Em Mateus e Lucas, e mostra ali Jesus falando, respondendo aos religiosos na questão do sábado. Quando olhamos já mais à frente, quando estudamos
os evangelhos, as cartas de Paulo, e também até mesmo a narrativa ali em Hebreus, descobrimos que a grande questão aqui não é o dia, isto é, no Novo Testamento. Assim como o povo de Israel, os judeus, ainda hoje guarda, né, o sábado como questão da lei, questão da tradição, e ali foi uma orientação também, ali em Isaías, livro, o profeta lá, e o próprio Isaías, não é? Mostrando já a época que estaria para vir o Messias, e Paulo explica claramente sobre isso, falando que Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei. E diz também que não devemos fazer, brigar, discutir por motivo do sábado, está bem, e também pelas festas, não é? Motivo de festas que alguns até hoje cristãos festejam, têm como modelo a tradição judaica, né? E é um grande questionamento no nosso meio. Mas Paulo diz lá em Colossenses 2,16 que não devemos ter discussões por esse motivo. Mas o próprio Jesus nos mostra que Ele é Senhor de todas as coisas, e a finalidade do Evangelho é que o ser humano venha entender isso e venha compreender que Ele é o próprio Deus entre nós. E nas narrativas que a Ivone leu aqui, mostra duas histórias interessantes. No final, é a mesma coisa, mostrando a importância que em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora, o bem tem de ser realizado, executado. Ali mostra a história de um endemoniado, Jesus curando, se você for ler com mais profundidade. Aqui agora mostra, em Lucas, uma mulher que há anos ela ia ao templo. Interessante que mostra aqui que ela era uma pessoa religiosa. Ela ia, tradicionalmente, ela ia todos os sábados ao templo. E no versículo 11 do texto que você leu, Ivone, Lucas 13, diz que ela era, podemos dizer assim, uma mulher religiosa porque ela ia todos os sábados. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia já 18 anos, andava ela o quê? Curvada e encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Uma pessoa que tinha um problema que ela mesma não podia resolver. E neste dia, quem estava no templo como um bom judeu, que era a tradição, quem estava lá? Jesus, o libertador. Então, nós como cristãos, na atualidade, desde a época de Jesus, precisamos entender que o bem é para ser feito em qualquer ocasião, em qualquer dia. E o próprio Jesus fala no texto que você leu anterior, se alguém tem um rebanho de ovelhas, cai uma no buraco, você vai deixar ali porque é só no dia de sábado? Então, o amor e a misericórdia está acima de qualquer lei, de qualquer conceito humano. E olhando lá para Hebreus, entendemos claramente que Jesus é o nosso descanso. Aqui no Brasil ainda é de costume o domingo, não é? Está dentro realmente dos princípios bíblicos que os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, e Paulo fez claramente isso, ensinando a Timóteo, ainda um jovem, na jornada cristã, e a igreja ali, dizendo que, aos Coríntios também, a igreja de Coríntios, né, que no primeiro dia da semana, até as colheitas, até os dízimos, as ofertas, seriam depositados ali no altar do Senhor. Por quê? Porque é o dia de descanso e o dia da ressurreição de Jesus, por isso que os cristãos, na maioria, se reúnem nos domingos. Mas há muitos países que não é domingo, não é? Esse é um princípio cristão, sim, mas a base é você ter um tempo para a sua família, um tempo para os seus amigos, um tempo para você mesmo.
Essa era o objetivo maior lá no Velho Testamento, quando foi escolhido os sábados para o descanso, para reverenciar de uma maneira congregacional ou individual ao Senhor da vida. Então, por isso que o estudo de hoje é de suma importância, e de suma importância você ficar atento, porque o ensino era fundamental na vida de Jesus Cristo. Então, Jesus foi à sinagoga ao sábado. E foi lá que ele encontrou a mulher. ele leu, lá na sinagoga, ele leu os trechos do livro de Isaías e pregou. Quer dizer, que nós estamos falando que Jesus ensinou no sábado, que era uma atitude forte do seu ministério, porque ele veio para isso como mestre. Então, em Cafarnaum, ele também ensinou as pessoas na sinagoga. E as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Por quê? Porque era diferente do ensinamento dos escribas e das autoridades. Os escribas ensinavam com aquela imposição, verdade, com aquela obrigatoriedade. Porque, na verdade, Jesus vivia o que pregava. Aquilo que ensinava. Em certa ocasião, perguntaram para Jesus como entender que tudo isso vem da parte de Deus. Lá em João 7, ele fala assim, coloque em prática. Então, coloque em prática. Se você também tem, meu irmão, meu amigo, dúvida dos ensinamentos de Jesus, como eu encontrei várias pessoas nessa jornada de pastoreio, alguém, mas pastor, como o senhor sabe que isso é verdade? Aí logo me lembro do que Jesus citou lá em João 7 e desafiei vários, e alguns passaram a entender e hoje são bênçãos na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então, Jesus falou claramente, coloque em prática, porque ele vivia aquilo que pregava, que é o dever nosso como cristãos. E os ensinamentos de Jesus, eles eram cheios de autoridade, coisa que os escribas, coisa que os príncipes da sinagoga não tinham, porque eles eram arrogantes, eles eram prepotentes. Então, os seus ensinamentos abalavam os corações, porque a palavra de Jesus é a própria palavra de Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus veio a este mundo para pregar as boas novas do reino de Deus. Ele ensinou sobre bondade, ele ensinou sobre a verdade da salvação. Ele disse que nós recebemos vida eterna no momento que nós cremos nele e, como você disse, como passamos a executar aquilo que ele nos ensinou. Então, também nos ensinou que a obra do diabo é matar, roubar e destruir, e que o Espírito Santo tem o papel de nos ajudar, de nos consolar, de estar ali nos ensinando a todo tempo como devemos nos comportar. E até hoje a palavra de Deus é ensinada no dia do Senhor. O que nós consideramos como o dia do Senhor? Jesus, por meio dos servos que escolheu, ainda nos faz saber as boas novas acerca do reino de Deus. Nós dizemos dia do Senhor, o domingo que é o dia que o Senhor ressuscitou. Porque mais importante que a sua morte foi a sua ressurreição. Porque morrer, todo mundo morreu. Todos os grandes líderes da humanidade morreram. Mas o diferencial de Jesus é que ele não ficou no túmulo. Se você for procurar no túmulo de Jesus, você não vai encontrar ossos, você não vai encontrar nenhum sinal de que ali teve uma pessoa que ficou morta. Ao contrário, o túmulo está aberto, está vazio, porque ele ressuscitou. Paulo ensinou a Timóteo, que era seu filho na fé, registrado ali em Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Mas é interessante também, Ivone, que o próprio Jesus, logo após que ele ressuscitou e na subida dele para o céu, ele chama os discípulos e diz Paulo que cerca de 500 pessoas ouviram e viram Jesus subindo aos céus, é a promessa que ele ia voltar. Ele chegou a dizer lá em Mateus 28, 20, dizendo, ide, pregai o evangelho, e continua dizendo, ensinando-os a observar a tudo o que eu mandei a vocês. Já pensou? Tudo que dos 3 anos que ele ficou ali com os discípulos, com aqueles que o seguiam, e continuou dizendo, e eu estarei sempre com vocês até os tempos
finais. Até a eternidade, isto é, no passar por este mundo, mas também na continuidade da eternidade. Então, quando a palavra de Deus é ouvida hoje, pregada no poder do Espírito Santo, ela é apta para dividir-nos a alma e o espírito, mantendo-nos santos e disciplinar-nos para que caminhemos segundo as suas verdades. O que estamos fazendo hoje aqui? Dando continuidade àquilo que Jesus estava fazendo no templo, ensinando no dia do Senhor, que seria no Velho Testamento, que Jesus viveu na época do Velho Testamento. Estamos agora vivendo na época do Novo Testamento, do primeiro dia da semana, que é o domingo, até hoje. A palavra de Deus é ensinada no dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Não quer dizer que é só no domingo. Todos os dias são dias do Senhor. Quando Paulo começou a ensinar ali aos Colossenses 2, versículo 16 e diante, o motivo da confusão, qual o dia que vamos cultuar a Deus, como que dia que é o dia do Senhor. Jesus começou a falar, isto é, Paulo começou a falar que não precisamos fazer confusão nem brigar por motivo de dias, porque todos os dias pertencem ao Senhor. Mas, biblicamente, no sentido cristão, princípios cristãos, os discípulos passaram, não é reverenciar, mas se reunirem logo no início do cristianismo, no dia da ressurreição. Então, por meio dos servos que o escolheu, que são os discípulos, e hoje nós, e ainda nos faz saber as novas cerca do reino de Deus. Paulo ensinou a Timóteo realmente a seu filho na fé, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isto é, dos ensinamentos, preserva nessas coisas, isto é, continua firme nessas coisas, não abra mão disso, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti e a quem mais? Aqueles que têm oportunidade de ouvir da parte de Deus. Então precisamos entender isso e dar continuidade, como Jesus falou lá em Mateus 28, 20, ensinando-os a observar. É o papel da igreja, é ensinar tudo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Então, Jesus também fez bem no sábado. Ele não só pregou, mas como ele fez bem no sábado. Porque certa vez, quando ele ensinava no sábado em uma sinagoga, um homem que era possuído de um espírito maligno gritou, né? Jesus, filho de Davi, né? E em Marcos 1, 24, registra que os demônios falaram: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Aqui, por chamá-lo de Jesus de Nazaré, Satanás tentou fazer com que os judeus desprezassem Jesus, porque eles desprezavam os nazarenos. Mas Jesus respondeu ao espírito maligno: cala-te e sai dele. E o espírito saiu imediatamente. Como vemos nessa lição, Jesus tanto ensinou como curou. Em outro sábado, Jesus curou um homem que tinha as mãos ressequidas. E o líder judeu o acusou de quebrar o sábado por curar o homem naquele dia. Então Jesus perguntou para ele, lá registrado em Marcos 3, 4, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Então eles ficaram calados, porque Jesus veio a este mundo para cumprir a vontade de Deus. E a sua vontade é a de salvar os pecadores condenados à morte, dar-lhes uma nova vida, fazer deles filhos de Deus, de forma que possam prosperar em tudo, inclusive ter saúde. Porque enquanto ele ensinava no sábado em uma sinagoga, ele curou uma mulher possessa de demônios, né, que estava paralítica há 18 anos, e essa mulher glorificou a Deus imediatamente, mas o chefe da sinagoga veio de novo, porque ele ficou irado contra isso e falou: 6 dias vocês podem trabalhar, né? E nesses vocês devem vir para ser curados, e não no sábado. E Jesus respondeu: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou seu jumento e não leva para beber? E não era importante soltar da prisão, e não importa em que dia que fosse, né?
essa filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás a mantém presa, também hoje Jesus habita na igreja, através do Espírito Santo. Né? Então, quando nós nos reunimos para adorar, honrar seu nome, ele faz a mesma obra por nós que ele fez durante todo o seu ministério. Alguns vão embora, outros têm convicção de que Jesus nascido de novo, outros acabam vivendo em descrença, como se fossem escravos de Satanás e da enfermidade. Então, quando nós adoramos ao Senhor Deus, honramos o seu nome, a fortaleza de Satanás é abalada. Aprendemos aqui que Jesus no sábado ele ensinou. Aprendemos aqui que no sábado ele fez o bem, nos dando uma grande lição da questão do entendimento o que é ser cristão e o que era ser religioso, o que é ser religioso. O homem preso à religiosidade se acostuma ou vive com o seu viver longe daquilo que Deus pode operar na vida dele. E a pessoa com Cristo na sua vida há um renovo e sempre olha para o outro e nada o impede de fazer o bem. Isso que Jesus Cristo fez. Jesus ensinou, Jesus curou, fez o bem, mas Jesus também, ele deixou claramente que aqui para mim é o fundamental de tudo, porque ele sendo o Senhor do sábado, ele é Senhor de tudo, não é? Então os homens estavam colocando um dia da semana como senhorio deles, porque seria um tipo de não posso fazer isso, posso fazer aquilo porque é sábado. Não é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar. Ele veio nos libertar da escravidão, de tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos e entendermos o plano de Deus em nossas vidas. Então, Jesus mostra claramente que os israelitas observavam o sábado como dia de adoração e o dia de descanso. Lá em Levítico 23, 3 diz claramente: 6 dias trabalho se fará, isto é, trabalhar nos 6 dias, mas no 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Quer dizer, era um dia para o descanso em todas as vossas habitações. E o povo começou a se pegar nesses textos e fazer disso uma religiosidade, sem compreender o plano de Deus que veio Jesus trazer a este mundo. Mas após retornarem do cativeiro babilônico, o sábado tornou-se distinto para eles as suas atividades religiosas, transformando-se em ritos formais. É isso que o homem faz. Pega um princípio cristão, um princípio bíblico e faz ali uma crendice que torna-se até mesmo um peso para aqueles que o seguem. A guarda do sábado tornou-se manifestação de hipocrisia. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu guardo o sábado. Esses judeus de mentalidades legalistas assim pensavam. Jesus ensinou o verdadeiro significado do sábado. E vamos entender aqui que o sábado foi feito para o homem. O dia seguinte da criação de Adão foi o sábado. O primeiro dia de Adão no Éden foi dia de descanso. Note que o sábado era um dia de paz, gozo e descanso para Adão, e não peso. Não um dia de escravidão, de peso, de opressão. E aqui vamos entender que os judeus que interrogavam Jesus e questionaram Jesus por motivo do sábado, era assim que eles estavam vivendo. Jesus nasceu em Belém da Judéia para ser o Salvador do mundo, o libertador, aquele que nele o homem pode ter o verdadeiro descanso. Assim como no Velho Testamento o sábado era para o descanso humano e para
os rituais religiosos, de uma forma geral, no Novo Testamento, Jesus é o nosso descanso. Mediante seu sangue vertido no corpo, ferido pela cruz, Jesus pagou todo o nosso débito, todo o nosso pecado, inclusive o original, isto é, porque em Adão e Eva todos pecaram, como diz o apóstolo Paulo. Então, queridos, precisamos entender daquele maravilhoso dia em diante Jesus vem dando vida eterna a todo aquele que nele crê. Jesus, esse maravilhoso Jesus que nos dá a nova vida, uma nova esperança e nova oportunidade de começar de novo, ressurgiu no primeiro dia da semana. No domingo podemos falar assim, porque na verdade na história é isso. O dia de descanso podemos olhar, fazer o paralelo com o Velho Testamento, seria para os cristãos o domingo, o primeiro dia da semana, que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Por isso que os cristãos, a maioria dos cristãos, tem o domingo como um dia de descanso. Mas olhando para o Novo Testamento, todos os dias que você tem oportunidade de descansar dos seus afazeres, do seu trabalho, do dia a dia, com a sua família, você mesmo. Eu conheço pessoas que trabalham aos domingos, o descanso dessas pessoas, alguns que eu conheço, é durante a semana. Eu conheço vários irmãos que fazem parte aqui do grupo de louvor da 4ª Igreja Batista Três Lagoas, que só tem um domingo livre. E quando tem esse domingo livre, eles falam assim: pastor, olha, o que eu posso fazer aqui na casa do Senhor? Eu falo, você pode fazer é testemunhar o que Deus fez na tua vida durante a semana no seu trabalho. E se você quer participar do louvor, só é vir para o momento de ensaio, que é no domingo à tarde. Então você vem e à noite você canta justamente com os irmãos. Então alguns irmãos descansam durante o dia com a sua família e assistem à escola dominical através da live, e à noite vem para o culto de oração ao Senhor. Então, para os cristãos, o dia de descanso é aquele dia que você tem para, em família ou individual, descansar. E Jesus nos deu exemplo disso. E como no Novo Testamento para os cristãos, então, por motivo da ressurreição de Cristo, e os cristãos passaram a se reunir, os discípulos, no primeiro dia da semana, então temos como costume, nos domingos, para esse trabalho cristão na coletividade. Interessante, né? Quando nós vemos que, acabamos de falar que Jesus ressurgiu no primeiro dia da semana. E isso para nós é muito importante, que eu estava dizendo anteriormente. Não o fato dele ter morrido porque todos morreram, mas o fato dele ter sido o único que ressuscitou. Então, por desobedecerem a Deus, Adão e Eva perderam essa paz com Deus. Eles foram amaldiçoados por Deus e seus espíritos morreram. O ser humano foi feito para viver eternamente. Sem dúvida. Consequentemente, tudo que faziam dava errado. E as doenças começaram a aparecer, porque o homem também não ficou para ser doente. E agora eles tinham que suar para produzir o seu alimento, para poder sobreviver. Mas nós que nos tornamos cristãos, ao crermos em Jesus e passarmos a obedecer ao Senhor, entramos em um novo sábado eterno. Reunimos-nos no dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus para adorá-lo e para dele recebermos a paz. Então a igreja primitiva adorava ao Senhor no primeiro dia após o sábado. O registro está em Atos 20, versículo 7, que diz: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Estava tão bom, né? Tinha tanta coisa para ensinar, e hoje eu fico assim preocupado que o povo fica olhando o relógio, quando passa 5 minutinhos
do horário pré-estabelecido. Foi o primeiro princípio de Jesus que nós estamos aqui, o ensino. E era forte também, né? E era Paulo, forte o né? ensino. Verdade. Então, esse primeiro dia da semana era o dia da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo também recomendou que adorássemos ao Senhor no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2 diz: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que se puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, ele estava recomendando que houvesse sempre o dinheiro na caixinha. É verdade. Porque ele ficava indo e vindo e ele precisava desse dinheiro para poder manter, sustentar o seu ministério também. E então, para que não fizesse, para não constranger, não fizesse, falta aí, nós vamos de dinheiro para dar um dinheirinho para ele se alimentar, para ele poder viajar. Então ele falou, não façam isso quando eu estiver, mas façam no primeiro dia da semana, que era o domingo. Interessante, né? Que aqui fala, não, conforme o quê? Conforme a sua prosperidade. Quando eu penso assim, mas o que significa isso? Isto é, conforme eu prosperei durante a semana, tem um irmão da nossa igreja, o saudoso irmão ali, o irmão Sérgio, né? Ele tinha um salão de cortar cabelo, barbearia, e toda semana o seu dízimo era aumentado, né? Aumentado. E ele falava assim, pastor, eu quero um envelope que tenha semanal. E o tesoureiro passou para ele um envelope semanal, e ele colocava ali, cada semana o seu dízimo era acrescentado e também as suas ofertas. É porque o ganho dele era diário. E ele diário. falou claramente para mim aqui, pastor, eu quero contribuir conforme a minha prosperidade. Então ele dava o dízimo daquele que ele prosperou durante a semana e mais uma oferta. Então, queridos, aqui mostra o princípio cristão que precisa ser observado, que é realmente servir em qualquer situação. Aqui estamos falando sobre o domingo porque são textos que logo quando começou o cristianismo, na era cristã primórdia do cristianismo, era bem observado isso. E hoje Paulo também, aí Paulo começou já a orientar que todos os dias pertencem ao Senhor. Certo. Então, Jesus respondeu, para mim, esse versículo que eu vou falar agora, é a chave de todo o nosso estudo de hoje. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Sim. Então, é o que você falou, o sábado foi feito para o homem. Mas o Senhor, até do sábado, ele é dono. Ele não quer saber se é sábado, se é domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Todos os dias ele criou e todos os dias são deles. E ele disse isso quando ele foi acusado. Acusaram ele e os seus discípulos de colherem uma espiga de milho e comerem no sábado. Então, no sábado, Deus, o nosso Deus triuno, recebe a nossa adoração e nos concede a sua graça e descanso. Hoje nós aprendemos que Jesus fez o que Jesus fez no sábado e a continuidade da sua obra entre nós. Que possa toda a sua misericórdia e amor recair sobre nós sempre que nós o adoramos, né? Hoje nós adoramos ao Senhor no domingo, porque nós celebramos a sua ressurreição. Ou melhor, lógico, quando você falou que hoje servimos ao Senhor no domingo, porque no sentido coletivo, no conceito do Novo Testamento, não é? No primórdio do cristianismo. Mas na continuação dos ensinamentos, Paulo deixou bem claro, todos os dias pertencem ao Senhor. Então, precisamos servir ao Senhor qualquer dia. Como eu falei dos irmãos que trabalham nos domingos, né? Eu desejo deles que na folga, que é um domingo por mês, venha à igreja cultuar ao Senhor. Isso é gostoso. E também, deixa eu contar aqui uma história interessante, uma experiência que aconteceu comigo. Muitos anos atrás, hoje nessa região tem uma igreja forte. Deus colocou no meu coração e no coração de alguns jovens da igreja do Ferreira, lá em São Paulo, de entregar folhetos naquela região ali. E ficamos de manhã cedo, cedinho no sábado, bem cedinho, entregamos folhetos, passamos o dia na rua entregando folhetos. Aí chegamos numa casa, batemos palmas e falamos, olha,
Nós somos da Igreja Batista do Ferreira e estamos aqui com a missão de entregar literaturas gratuitamente, porque eles tinham medo assim, de receber alguém na porta porque queria cobrar alguma coisa, né? Não, é gratuitamente. É um trabalho cristão, evangelístico, então, se não quiser vir pegar aqui, eu deixo aqui na porta mesmo. Aí uma senhora abriu, estava lá no quintal, saiu com um monte de roupa assim, lavada assim no ombro, para estender, e falou, moço, não tenho tempo não. E outra coisa, hoje é dia do Senhor, é dia de descanso, você fica na rua trabalhando aí, mesmo na religiosidade, está errado. Falei, dona, nós estamos aqui para discutir religião, posso saber qual a sua religião? Ela falou, tal, não vou falar aqui porque eu sou de ética, tal, e hoje é o dia de descanso, então não aceito esse tipo de coisa aqui da minha porta. Eu falei, dona, já que a senhora está querendo questionar, eu vou deixar aqui o folhetinho aqui na porta, quando passar o dia do seu descanso, a senhora vem aqui pegar o folhetinho, tá bom? Mas uma pergunta, a senhora está fazendo o que agora? Estou lavando roupa. Eu falei, a senhora está trabalhando? Ela ficou quieta, falei, que Deus abençoe isso aí. Olha aí, se contradizendo, não é? Jesus pergunta para os fariseus, se cair uma ovelha de vocês no buraco, vocês vão socorrer ou não? Hipócritas, isto é, cuidado com a religiosidade, meus queridos. Todos os dias pertencem ao Senhor. Os cristãos discípulos observaram o dia da ressurreição e hoje, os domingos, em alguns países como o Brasil, é realmente o dia que nós temos para cultuar a Deus na coletividade. Isso está acabando no Brasil, porque muitos da igreja estão trabalhando no domingo. Você lembra que antigamente não se abria mercado? É verdade. Nada. Hoje, os mercados são 24 horas, os shoppings abrem segunda a segunda. Antigamente, quem abria domingo, fechava segunda, né? Hoje não existe mais isso, é uma rotatividade. Uns tempos atrás, alguém falou para mim, pastor, esse tipo de coisa aí não é o homem querendo tirar o domingo, até o domingo tirar para o descanso do Senhor? Eu falei, não, porque Paulo mostra que todos os dias pertencem ao Senhor. E nós que temos que saber. O próprio Jesus falou que, lá em Hebreus, mostra que Jesus é o nosso descanso espiritualmente. E também, o tempo que eu tenho para descansar fisicamente, sem dúvida, isso é lei. Então, qualquer dia que eu tirar para o meu descanso fisicamente, eu posso glorificar a minha família. E é isso. E ainda bem que hoje tem os encontros nas casas, que sem dúvida é o retorno para os primórdios. Eu creio que a própria igreja está se adaptando. Nós temos atividade sábado, quarta, terça. A igreja precisa se moldar ao horário dos irmãos também, né? Porque nós temos médicos, temos enfermeiros, temos que pessoas que prestam até mesmo os horários de ensaio. Engraçado que alguns enfermeiros aqui da igreja, nós temos bastante enfermeira aqui, engraçado isso, né? Eles trabalham uns dias pares, outros dias ímpares. Então, o que a gente faz? A gente procura marcar os ensaios nos dias que eles estão de folga. É uma questão de adaptação para que todos possam participar. A moral da história de hoje, da escola bíblica digital de hoje, é que Jesus ensinou. Jesus curou, fez o bem, qualquer hora, qualquer dia, e questionou esses religiosos que ficam aí colocando a lei, os princípios, os dogmas, acima daquilo que ele veio ensinar. E também nos mostra aqui que ele é Senhor do sábado. Verdade. Então nós estudamos pela palavra de Jesus que nós devemos viver pelo poder da palavra. E aprendemos a respeito do sábado, dos ensinamentos de Jesus e que é bom fazer coisas boas no sábado. E nós estamos fazendo coisas boas pelas pessoas que nos cercam, por aquelas pessoas que nós sabemos estão passando por dificuldades, que às vezes moram perto de nós. Nós precisamos fazer coisas boas todos os dias, que é o que a gente comentou, né? Todos os dias são dias do Senhor. E nós devemos fazer coisas boas e compartilhar com as outras pessoas essas experiências, para que as outras pessoas também tenham vontade e sintam desejo também de fazer coisas boas todos os dias, independente se é sábado, se é domingo, se é feriado, porque todos os dias
são dias do Senhor e todos os dias Ele nos ensinou a sermos pessoas proativas, a sermos pessoas que procurem e persigam o bem e fazer coisas boas. E quero concluir aqui as minhas últimas palavras. Quero parabenizar a cada um de vocês que estão aí participando conosco, os que ainda vão participar. Mas em todos esses textos que foram lidos aqui, explicados, discorridos, o que mais me tocou foi quando aquela mulher encurvada, que há anos, ela vivia assim, mas ela estava ali no templo, não é? Buscando, e no dia que ela anos. estava no templo, Jesus estava presente. E aquela mulher foi endireitada, diz o texto que ela foi endireitada, passou a andar normalmente, e no versículo 13 diz, ela passa a glorificar a Deus. O que Deus quer de cada ser humano, em qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, você possa ter uma vida de glorificação a Deus. Que comeis, que bebeis ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. E que você aproveite bem o dia do seu descanso para descansar e glorificar a Deus em família, e aos cultos congregacionais e divulgação do Reino de Deus, para que outros também possam glorificar e viver o verdadeiro sentido da vida, que é reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas, porque até do sábado Ele é Senhor. Meus queridos, nós, além da transmissão, nós gravamos. Se você tiver algum problema com a transmissão, nós vamos postar a gravação da aula de hoje. Nós desejamos que você tenha um excelente domingo. Aguardamos vocês hoje às 18 horas aqui no templo da 4ª Igreja Batista em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Estaremos comemorando, fazendo a nossa festividade, fazendo as nossas programações natalinas. E esperamos você, que mora aqui em Três Lagoas, para vir celebrar conosco. Queremos agradecer a todos que entraram, muitas pessoas chegaram a entrar, e por motivo da internet aqui, não está muito bem aqui, mas quero parabenizar a cada um de vocês. Divulguem esse vídeo para que muitos sejam libertados e sejam endireitados naquilo que precisa ser endireitados em suas vidas, porque só Jesus pode assim fazer, porque Ele é o Senhor até do sábado e quer ser o teu Senhor. Um bom dia e até terça-feira, se assim o Senhor nos permitir, no nosso Varanda com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus queridos. Amém. Até lá.